Vamos falar agora de toda a polêmica em relação à MP, que foi assinada, publicada pelo governo, que permitiria negociações em torno da suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses, sem pagamento de salário, com possibilidade de negociação nesse sentido, mas sem qualquer percentual citado nessa MP, e os trabalhadores teriam, em contrapartida, cursos, né, também pelas redes sociais, que teriam de ser bancados pelas empresas. Houve uma repercussão muito negativa em relação a isso, e aí o presidente Bolsonaro revogou o trecho da MP que tratava exatamente dessa suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses. Nós vamos falar sobre isso agora com Hélio Zilberstein, economista, professor da FEA e especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, professor, houve uma reação negativa imediata por parte dos parlamentares, redes sociais, trabalhadores. Os empresários até respiraram um pouco mais tranquilos, mas o problema é que trabalhador também é consumidor e depois reagir e ter uma inadimplência muito grande, porque não se imaginava qual seria a cobertura financeira que esses trabalhadores teriam, não é? Pois é, Denise, eu vou defender aqui uma posição que talvez vai escandalizar a você e aos seus ouvintes. Mas eu achei que foi um pouco precipitada essa retirada dessa parte da medida provisória. Eu não estou defendendo os empresários, pelo contrário, eu estou muito preocupado com os trabalhadores. Mas veja bem, eu vou fazer uma conta para você. Uma empresa cujas atividades estejam paralisadas, você citou agora o turismo, os hotéis, e muitos outros setores estão nessa perspectiva. Os negócios pararam, congelamento da atividade econômica. Qual a possibilidade que a legislação trabalhista oferece? Demissão. E a demissão implica em desembolso para a empresa. Então, uma empresa, digamos, que esteja pagando um salário de R$2.000 e se vê na contingência de demitir alguém, ela tem que pagar um aviso prévio de R$2.000. Sobre esse aviso prévio incidem os encargos, o INSS, o 13º, as férias proporcionais e mais a multa do fundo de garantia. Dependendo da época em que isso é feito, isso pode significar para a empresa mais de 2 salários, talvez 3 salários. Isso para a empresa demitir o trabalhador. E aí depois esse trabalhador tem o direito de ir ao seguro-desemprego. O que essa medida provisória estava oferecendo? Ela estava oferecendo a possibilidade que a empresa suspendesse o contrato de trabalho, e é verdade, de acordo com a sua vontade, ela poderia manter uma parte da renda do trabalhador. Então, se ela mandasse embora o trabalhador, ela ia ter uma despesa provavelmente de 3 salários. E se ela mantiver uma parte do salário do trabalhador, sobre o qual não vão incidir encargos, porque a medida provisória dizia que essa renda era isenta de encargos, ela poderia, pagando 60% do salário do trabalhador durante os 4 meses, ter uma despesa menor do que a demissão. Então eu acho que foi um pouco apressado tudo isso. O governo deveria ter conversado muito mais, os parlamentares, os políticos, o movimento sindical deveria ter refletido um pouco. E eu acho que a gente poderia encontrar um equilíbrio nessa proposta. Quer dizer, manter o contrato de trabalho, manter uma parte da renda pela empresa, uma parte da renda pelo governo, porque ele teria que dar o seguro-desemprego de qualquer forma. E com isso a gente teria um colchão que nos ajudaria a atravessar esses 4, 5 meses que vão ser catastróficos pela frente. Então eu acho que foi uma medida que não foi bem comunicada, não foi bem refletida, e uma retirada atropelada pelos fatos, né? Eu acho que a gente deveria conversar um pouco mais. Essa teria sido uma saída, por incrível que pareça, mais interessante do que a demissão, para todo mundo.
A minha esperança, Denise, é que o governo avisou que falta uma parte na medida provisória. Essa medida provisória deveria ter falado também da possibilidade de redução da jornada e do salário. E o governo deixou isso para mais tarde, para uma segunda medida provisória. Quem sabe, nessa segunda medida provisória, a gente volte a ter um desenho da suspensão do contrato de trabalho que atenda melhor as três partes envolvidas. O que causou a repercussão mais negativa, professor Hélio, é que a MP não falava qual seria esse percentual a ser negociado entre trabalhadores e os empresários, não colocou nenhum parâmetro, falava apenas dessa questão de cursos, qualificação e tudo mais, né, e poderia ter muitos empresários, até porque vão perder receita, que não vão pagar nada, e não se falava da possibilidade de o governo compensar. E seguro-desemprego pode atender aquela população de menor renda, mas quando você pensa na classe média de trabalhadores, com os compromissos todos que também tem, é uma situação de caos, que pode levar a um problema social dos mais sérios, inclusive em termos de manifestação. Não estou falando só de dificuldades, não dificuldades que o trabalhador possa correr calado. Não é? Porque é uma situação complicada, as pessoas em casa, as pessoas tendo de comprar mais remédio, tendo essa preocupação com a alimentação. Então, haveria necessidade do governo detalhar um pouco mais os parâmetros, não? Evidentemente. A minha esperança é que o governo tenha retirado exatamente para refletir melhor, para conversar mais e para encontrar uma saída em que todos nós tenhamos que pagar uma parte dessa conta. E não só o trabalhador ou não só a empresa. Porque os vários países estão dando essa condição de apoio por parte do governo, não é? Estados Unidos, a França, nós falamos há pouco a respeito disso. Exatamente, o Reino Unido foi dos mais radicais nesse sentido de garantir até 80% dos salários. Então, há necessidade do governo definir qual que vai ser o papel dele. Né? O que se tem receio é que não tenha dinheiro e o trabalhador fica lá. Fica 4 meses em casa como se estivesse de férias, sem qualquer remuneração, sem suporte financeiro. Né? Olha, Denise, a impressão que a gente tem é que o governo se empenhou muito em criar a situação de calamidade pública, porque assim ele estaria livre para exceder o teto de gastos, exceder o déficit programado no orçamento. Mas eu acho que o que o governo estava pensando é que esses gastos seriam apenas com a saúde. Apenas com a saúde em termos relativos. Evidentemente, a saúde é a prioridade. Então, não pode haver limitação no gasto necessário para que os brasileiros sejam atendidos no combate ao vírus. Mas o governo também tem que estar disposto a exceder o gasto para preservar o emprego. Né? Quer dizer, nessa altura dos acontecimentos, a preocupação fiscal ela se torna secundária. No longo prazo, a preocupação fiscal é prioridade. Mas nesse momento em que a gente está tomando essa trombada pela frente, eu acho que o governo teria que pensar e agir nas duas frentes. Nós precisamos sustentar a saúde e nós precisamos sustentar o emprego. Então, vamos esperar e ver se a gente tem uma nova sugestão de medida provisória que contemple tudo isso aí, Denise. Ouvimos Hélio Zilberstein, economista, professor da FEA, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Eu que agradeço.